O modelo de competição perfeita é caracterizado pela existência de vários vendedores e de vários compradores, e ele é baseado nas seguintes suposições. A primeira é a de aceitação de preços, ou seja, as empresas são tomadoras de preços. Isso porque, como eu falei, existem várias empresas no mercado. Então, cada empresa vai produzir apenas uma pequena parte da produção total. Então, as decisões que cada empresa tomar não vão influenciar o preço do mercado. Então, elas vão ser tomadoras de preço. A segunda suposição é a de homogeneidade dos produtos. Isto é, isso significa que os produtos vão ser homogêneos entre si, então eles vão ser substitutos perfeitos entre si. Então, se uma empresa resolvesse aumentar o preço do seu produto, os compradores iam simplesmente deixar de comprar dessa empresa e comprar dos outros, porque os produtos são iguais. Então, eles vão comprar pelo que está vendendo por um preço menor. Então, essa suposição aqui de homogeneidade dos produtos vai garantir que existe apenas um preço de mercado. E a terceira suposição é a de livre entrada e saída. Isso porque ela supõe que não existem custos especiais para a entrada ou saída das empresas de um setor. E a última é a de informação perfeita e completa. Ela sugere que os agentes da economia vão conhecer todas as características do mercado, então não vai haver margem para que as empresas cobrem um preço diferente daquele do preço de mercado, porque se ela cobrar, como eu falei, os compradores vão deixar de comprar dela, já que ela conhece, né, toda a informação sobre as características desse mercado. Agora, sobre o equilíbrio ou a maximização do lucro, a gente vai ter que as empresas vão optar pelo nível de produção em que a diferença da receita e do custo vai ser maior. Isso porque vai ser justamente nesse nível de produção que a empresa vai maximizar o lucro, que é o objetivo principal das empresas, né? Então, como a gente sabe, o lucro é a diferença do quê? Da receita total pelo custo total. Então, para maximizar o lucro, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai maximizar o lucro em relação a quê? Que é a quantidade. Então, a gente vai ter receita total menos o custo total. A receita total vai ser a multiplicação da quantidade por P. Então, aqui vai ser a nossa receita total, Q vezes P. Já o nosso custo total, a gente vai ter uma parte que é fixa e uma parte que é variável. A nossa parte fixa é esse menos A, né? Porque aqui está diminuindo o custo total, então a gente vai ter menos o custo fixo e também menos o custo variável, que é uma função em relação à quantidade, porque o custo variável é justamente o custo que vai depender da quantidade produzida. Então, a gente vai ter uma função em relação a quê? Que é a quantidade. Então, para maximizar o lucro, a gente vai fazer uma condição de primeira ordem, que é o quê? A gente vai derivar essa diferença entre a receita total e o custo total e igualar a zero, que é justamente a condição de primeira ordem. Ao fazer isso, a gente vai ter o quê? Se a gente derivar a receita total, a gente vai encontrar a nossa receita marginal, né? A gente está derivando a receita total em relação a quê? Então, a gente vai ter Q vezes P derivado em relação a Q, a gente vai encontrar somente o P. Então, a gente vai ter P, que é a nossa receita marginal. E se a gente derivar o nosso custo total, a gente vai ter o quê? Se a gente derivar o A em relação a Q, a gente vai ter zero, porque aqui o A seria uma constante. Então, vai ter menos zero, então não aparece. E menos a parte variável, que é G, uma função de G em relação a Q. Derivando isso, a gente vai ter uma função G' em relação a Q, porque a gente não sabe qual que é essa função específica, então fica só dessa forma aqui, G' em relação a Q. Isso igualado a zero. Então, se a gente passar esse menos G' aqui para o outro lado, a gente vai ter que o preço, ou seja, a nossa receita marginal, vai ser igual ao nosso custo marginal, que é o G' aqui. Então, para maximizar o lucro, a gente vai ter que igualar a receita marginal igual ao custo marginal. A partir disso aqui, a gente pode fazer uma análise da receita marginal e do custo marginal. A receita marginal vai ser o quê? Vai ser a receita adicional por cada unidade produzida. E o custo marginal vai ser o custo adicional por cada unidade produzida também. Então, quando a gente tiver a receita marginal maior que o custo marginal, significa que a gente vai ter o quê? Uma receita adicional por unidade produzida maior, né, do que o nosso custo adicional de produzir essa unidade. Então, isso significa que o nosso lucro está aumentando, porque a nossa receita adicional está sendo maior que o nosso custo adicional. Então, nesse caso aqui, a empresa deve aumentar a sua produção, porque assim ela vai maximizar o seu lucro se ela aumentar essa produção, já que a receita adicional está sendo maior que o nosso custo marginal. Então, ela vai aumentar essa produção até que eles se igualem, né? Porque, como a gente viu, a receita vai ser maximizada quando a nossa receita marginal for igual ao nosso custo marginal. Já nesse segundo caso aqui da receita marginal sendo menor que o custo marginal, a gente vai ter o contrário.
o custo de produzir uma unidade adicional aqui nesse caso está sendo maior do que a nossa receita adicional para produzir essa unidade a mais. Então, nesse caso aqui, a gente está tendo um prejuízo. Então, para que a empresa tivesse lucro, a gente teria que diminuir a nossa produção. Então, nesse caso aqui, a gente teria que diminuir a produção para que a gente tivesse esse cenário aqui de RMG igual a CMG, que é a receita marginal igual ao custo marginal. Então, nesse caso aqui, ela tem que reduzir a sua produção para diminuir essa perda, né? No curto prazo, para a gente maximizar o lucro, a gente vai ter que igualar o custo marginal à receita marginal, como eu já disse anteriormente. Aí aqui eu trouxe 3 gráficos para a gente analisar quais são os possíveis lucros que a gente pode ter no curto prazo. E aí a gente vai considerar então um preço de mercado, que é representado por essa linhazinha horizontal que tem em todos os gráficos. E aqui nesse primeiro gráfico, por exemplo, a gente vai ter um lucro nulo. Então aqui a gente vai ter essa linhazinha sendo o preço de mercado. E essa firma aqui específica, ela vai operar de modo que a gente vai ter o custo médio igual ao preço de mercado, justamente aqui nesse ponto. Então, nesse caso aqui, a gente pode fazer o seguinte: o custo médio a gente calcula fazendo o quê? Dividindo o custo total pela quantidade. Então, a gente vai ter CQ dividido por Q igual ao preço. Porque essa firma está operando justamente nesse ponto aqui, em que o custo médio é igual ao preço. Então, se a gente passar esse Qzinho para o outro lado, a gente vai ter CQ igual a P vezes Q, que é justamente a receita, né? Receita total é a multiplicação de P vezes Q. E se a gente passar esse CQ para o outro lado, a gente vai ter P vezes Q, que é a receita total, menos CQ, né, que é o custo total, igual a zero. Então, é por isso que nesse ponto aqui, quando a firma opera em um ponto em que o custo médio é igual ao preço de mercado, a gente vai ter um lucro nulo. Porque se a gente fizer aqui, isso é justamente o lucro, né? A receita total menos o custo total. E isso vai ser um valor nulo, zero. Nesse segundo caso aqui, a gente vai ter um lucro positivo. Porque aqui nesse caso, a empresa ela vai operar em um ponto em que o custo médio é menor que o preço de mercado. Como a gente pode ver aqui, o preço de mercado é essa linhazinha aqui. E o custo médio está abaixo. Então, a gente teria o seguinte: CQ dividido por Q, que é o custo médio, é menor que P. Se a gente passar o Q para o outro lado, a gente vai ter PQ, né, sendo maior que CQ, que é o custo total. E esse PQ é a receita total. E passando o custo total para o outro lado, a gente vai ter PQ menos CQ, que é o custo total, maior que zero. Então, é positivo. A gente vai ter a receita total menos o custo total sendo maior que zero. Então, o nosso lucro é positivo. E nesse último caso, a gente vai ter um lucro negativo, porque aqui a empresa está operando em um ponto em que o custo médio é maior que o preço de mercado. Então, aqui a gente vai ter CQ dividido, custo total dividido por Q é menor, no caso é maior que P. Então, a gente vai ter custo total sendo maior que a receita total, que é P vezes Q, né? Passando o Q para o outro lado. E passando o CQ para o outro lado, a gente vai ter P vezes Q menos o custo total sendo menor que zero. Então, aqui o nosso lucro vai ser negativo. Uma outra coisa que é importante a gente analisar a partir desse gráfico é em que ponto a empresa deixaria de investir. Então, para a gente ver por que uma empresa continuaria produzindo, mesmo estando com lucro negativo, eu adicionei aqui nesse gráfico a curva de custo variável médio. Isso porque no curto prazo as empresas vão produzir mesmo estando com lucro negativo, quando a sua receita marginal for maior do que o seu custo variável médio. Isso porque, como ela já está comprometida com os seus custos fixos, ela vai apenas verificar se a produção dela, se a quantidade que ela está produzindo, está pelo menos cobrindo o custo variável médio que elas têm. Então, aqui nesse ponto em que a curva de custo médio se cruza com a curva de custo marginal, vai ser o que a gente conhece como custo variável médio mínimo. Então, a partir desse ponto aqui, se esse ponto, né, se ele for
menor do que o preço de mercado, que é a nossa receita marginal, então a gente vai ter que a firma vai produzir. Isso porque ele está abaixo. Então, como a gente viu, a receita marginal tem que ser maior que o custo variável médio. Então, se o custo variável médio mínimo estiver abaixo ou pelo menos for igual ao preço de mercado, que é a receita marginal, a gente vai produzir. Antes desse ponto, a firma não produz. Então, a gente vai ter também que o custo, essa curva aqui do custo marginal, a partir desse ponto aqui, vai ser justamente a curva de oferta dessa empresa. Porque antes disso ela não produz, então a partir desse ponto ela vai produzir. Então o custo marginal aqui, essa curva vai ser a curva de oferta. Então, em resumo, uma empresa ela vai continuar produzindo sempre tendo lucro negativo sempre que a sua receita marginal, ou seja, o seu preço de mercado, cobrir pelo menos o seu custo variável médio. O prazo vai funcionar de forma parecida com o curto prazo. A gente vai ter que continuar igualando a receita marginal ao custo marginal para poder maximizar o lucro. Só que a gente vai ter uma condição. Nesse caso aqui, a gente vai ter que as empresas que estão em um mercado não vão poder desejar sair dele e as empresas que estão fora desse mercado não vão poder desejar entrar nele. Então, para entender como que isso funciona, é importante que vocês conheçam o conceito de lucro econômico nulo. Esse conceito ele vai sugerir que quando a empresa está obtendo um lucro econômico nulo, ela está tendo, né, um resultado tão bom quanto ela teria se ela investisse esse mesmo capital que ela está investindo na empresa, se ela investisse esse capital em outro negócio. Então, nesse caso aqui, essa empresa ela vai estar obtendo um retorno normal, um retorno competitivo sobre esse investimento que ela está fazendo. Então, em um mercado de entrada, livre entrada e saída, né, que é uma das suposições do modelo de competição perfeita, em um mercado como esse, a gente teria que o quê? Uma empresa vai entrar no mercado se esse mercado estiver com lucros crescentes, né, um lucro positivo. E uma empresa vai sair se ela estiver tendo um prejuízo. Então, se a gente tiver um mercado em que a gente vai ter um lucro nulo, né, que é esse lucro econômico nulo, então as empresas que estão dentro não vão desejar sair desse mercado e as que estão fora não vão desejar entrar porque está tendo um lucro nulo. Então, nesse caso aqui, para maximizar o lucro no longo prazo, a gente vai ter que, além de igualar a receita marginal ao custo marginal, a gente vai ter que ter também um lucro econômico nulo, que é quando o nosso lucro é igual a zero. Eu trouxe um exemplo numérico que diz o seguinte: suponha um mercado em equilíbrio de longo prazo. Esse mercado é composto por N firmas idênticas atuando em concorrência perfeita, cada uma com custo total de longo prazo denotado por Q ao quadrado dividido por 100 menos Q mais 100. Aí ela diz: se a demanda nesse mercado é QD igual a 2.500.000 menos 500.000 P, calcule o equilíbrio de longo prazo desse mercado. Então, a gente vai ter que encontrar o N, que é a quantidade total de firmas que há nesse mercado. O Qzinho vai ser a quantidade que cada firma vai produzir. O Qzão é a quantidade total que é produzida nesse mercado. E o Pzinho vai ser o nosso preço de mercado. E a letra B diz qual é o lucro de cada firma no longo prazo e que hipótese do modelo de concorrência perfeita gera esse resultado. Então, na letra A, para iniciar, a gente vai ter que utilizar aquelas duas regrinhas para calcular o equilíbrio no longo prazo, que é o quê? Nosso custo marginal tem que ser igual à receita marginal e também o nosso lucro tem que ser igual a zero, né? A gente vai ter que ter um lucro econômico nulo. Então, primeiramente, a gente vai ter que igualar a receita marginal ao custo marginal. A receita marginal vai ser o quê? A gente não tem aqui uma função de receita total, mas a gente sabe que a receita total é o que? É P vezes Q. Então, a nossa receita marginal vai ser P, como a gente viu anteriormente. Já o nosso custo marginal a gente pode calcular a partir dessa equação que ele dá na questão. Então, para calcular o custo marginal, a gente vai derivar o custo total em relação a Q. Então, para achar o equilíbrio, a gente tem que igualar o custo marginal à receita marginal. Então, a gente vai ter P igual a Q dividido por 50 menos 1. Então, nosso preço de mercado vai ser dado por essa equaçãozinha aqui. Só que a gente ainda não sabe qual que é o valor do Qzinho. Então, para achar o valor de P, a gente vai ter que fazer a segunda parte
do longo prazo, né? Que é igualar o lucro a zero. Então, a gente vai ter lucro igual a zero. Para isso, a gente vai fazer a receita total menos o custo total e igualar a zero. A receita total, como eu disse, é o quê? É o P vezes o Q. Então, a gente viu aqui que o P vai ser Q dividido por 50 menos Q. Então, aqui eu passei o 100 para o outro lado. E aqui a gente vai poder cortar o menos Q com o mais Q. Então, a gente vai só resolver essa subtração aqui. Para isso, a gente pode utilizar aquela formazinha, que é o quê? Multiplicar, primeiramente, toda essa parte pelo denominador dessa segunda fração. E depois a gente multiplica toda essa fração pelo denominador da segunda. Então, se a gente fizer essa subtração, a gente vai ter 50 aqui ao quadrado. E dividindo isso daqui por isso daqui, a gente vai encontrar que ao quadrado dividido por 100 igual a 100. Então, o nosso Qzinho vai ser a raiz quadrada de 100 vezes 100, que é 100. Então, o nosso Q é 100, a nossa quantidade que cada empresa vai produzir é 100. E a partir daqui, a gente pode, então, calcular o preço de mercado, que é Q dividido por 50 menos 1. Então, a gente vai ter P. Aqui o Qzinho é 100, então fica 100 dividido por 50, 2. 2 menos 1, 1. Então, o nosso preço de mercado é 1. Agora, a gente vai substituir, então, esse preço de mercado nessa curva de demanda, porque aí a gente vai encontrar qual que é a quantidade total produzida. Então, a gente vai ter o seguinte, a gente vai fazer Q igual a 2.500.000 menos 500.000 vezes o P. E o P é 1, então, a gente vai ter menos 500.000. Então, o nosso Qzão, que é a quantidade total produzida nesse mercado, é 2 milhões. E os outros dados eram o nosso Qzinho, a quantidade que cada uma vai produzir é Q igual a 100 e P igual a 1. Então, a partir desses dados aqui, a gente pode calcular que quantas firmas tem nesse mercado. Isso porque a gente tem aqui a quantidade total produzida e a quantidade que cada uma produz. Então, se a gente dividir o Qzão pelo Qzinho, a gente vai encontrar esse N, que é o número total de firmas nesse mercado. Então, a gente vai ter que o N é igual a Qzão dividido por Qzinho. Qzão é 2 milhões e Qzinho é 100. Então, 2 milhões dividido por 100, a gente encontra o número total de firmas igual a 20 mil. Então, essa aqui é a solução para a letra A dessa questão. A gente vai ter um Pzinho igual a 100, o preço de mercado, 100 não, um Pzinho igual a 1, que é o preço de mercado. Nossa quantidade que cada empresa vai produzir é 100. A quantidade total produzida é 2 milhões. Acho que falta um zero. E o nosso número total de firmas no mercado é 20 mil. Já aqui, a letra B, ela pede o quê? Qual é o lucro de cada firma no longo prazo? Como a gente viu, no longo prazo, a gente tem que ter um lucro econômico nulo. Isso porque isso vai permitir com que as empresas que estejam dentro do mercado não queiram sair dele e as que estejam fora não queiram entrar. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter um lucro igual a zero no longo prazo. E a hipótese do modelo de concorrência perfeita que permite isso é aquela hipótese de livre entrada e saída.